palavra de Deus para nós hoje está em Efésios, capítulo de número 5, começando com o verso de número 14. Efésios 5, começando com o verso de número 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao vosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado pela caminhada que temos aqui na terra, conhecendo e aprendendo mais sobre a Tua presença em nosso meio e a condição para vivermos em Cristo Jesus. Obrigado porque também, Senhor, temos a comunhão dos irmãos e a capacidade de nos entendermos e caminharmos juntos, sujeitando-vos uns aos outros na Tua presença em nosso meio. Abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, desperta a Tua igreja para cumprir exatamente aquilo que o Senhor espera de nós, como povo Teu, até que o Senhor volte, até que estejamos contigo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Cheios de Deus, irmãos, somos nós. Nós somos a igreja. A igreja é cheia de Deus. Todos nós estamos aqui participando de uma comunhão espiritual, mas a presença maior em nosso meio é do próprio Deus. A razão de estarmos juntos era para que antecedamos aquilo que vai ser a eternidade. Temos um tempo para passar aqui, mas esse tempo que temos como igreja, estamos cheios de Deus. Esse salão não cabe Deus, mas a nossa presença aqui traz Deus a este local. Quando saímos daqui, é um salão qualquer, mas quando entramos aqui, estamos cheios de Deus. Deus está presente, está conduzindo a nossa caminhada juntos. Essa data, terceiro domingo, praticamente tem uma leitura cristã judaica da data da chegada do Espírito Santo ao nosso meio, a festa do Pentecostes e o dia da descida do Espírito Santo sobre a igreja, Novo Testamento. Nós nos lembramos que Deus nos enche, nos preenche. A nossa espiritualidade é o fato da presença de Deus estar em nós. E sem a presença de Deus, estamos vazios. E não há, na verdade, nenhum Deus e nenhuma outra espiritualidade que seja vivida integralmente, realmente, sem a presença do próprio Deus e o seu Santo Espírito. Há um vazio tremendo quando Deus não está. E assim todos nós não desfrutamos da nossa espiritualidade, mas de uma falsa, de uma pseudo-espiritualidade, sem a presença de Deus e sem a manifestação de Deus. Possivelmente nós, como igreja, povo de Deus, cheios de Deus, passamos por muitas e muitas circunstâncias na terra, onde a presença de Deus é assustadora. Ela nos coloca numa posição onde não compreendemos todas as coisas e não dimensionamos a sua presença na sua grandeza, pois somos pó e ao pó voltaremos. Mas a verdade é que Deus está no nosso meio. E todos nós só chegamos aqui nesta manhã porque Deus nos trouxe até aqui. E o seu Santo Espírito nos conduz como povo de Deus. Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço e aquilo que eu sou tem tudo a ver com
a presença de Deus em mim. E o ser igreja, muito mais. E o viver a igreja, muito mais. Data especial, onde rememoramos, voltamos atrás e olhamos quando o próprio Senhor Jesus disse: eu irei e deixarei convosco o Espírito Santo, e Ele estará em vós, e Ele ensinará todas as coisas. Vocês não ficarão órfãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aquele que didaticamente criou todas as coisas, aquele que deu sua vida por nós, Jesus Cristo, para nos salvar, e o Espírito Santo que ficou conosco até que cheguemos na glória eternamente, onde nos apresentará a Jesus Cristo, e estaremos para sempre com Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, e a sua igreja, povo de Deus, da qual nós fazemos parte. Essa é uma data tão esperada, Maranata, vem Senhor Jesus Cristo, todos nós o aguardamos, mas a data especial da chegada do Espírito Santo sobre a igreja, Novo Testamento, marca historicamente o momento onde toda a igreja recebe da promessa de Jesus Cristo para que nós cheguemos até a glória. E a presença do Espírito Santo nada mais é para que nós possamos ter jornada feliz do dia que recebemos a Cristo Jesus até o dia que adentrarmos a glória. Temos a presença do Espírito Santo conosco, somos cheios de Deus. Quem somos? Somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Uns vão dizer que acontece assim, outros vão dizer que acontece assado, mas todos vão dizer: o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo conduz a igreja, o Espírito Santo glorifica Cristo na igreja, o Espírito Santo ficará para sempre conosco, João capítulo 14, 13, ele estará em vós, João capítulo 14, 17, ele glorifica a Jesus, João 16, 14, e ele intercede por nós, Romanos capítulo 8, então o Espírito Santo de Deus está na igreja, e nós nunca poderemos viver a igreja sem que a dimensão da presença do Deus Espírito Santo nos conduza. Pareceu bem a nós, pareceu bem ao Espírito Santo, diz a igreja primitiva, e nada do que a igreja fazia era sem o carimbo do Espírito Santo de Deus. E todos entendemos que, a partir daquele momento, é o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja. Uns dizem assim, outros dizem assado, mas isso não vai fazer muita diferença no último dia. A verdade é que é o Espírito Santo que conduz as nossas vidas. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo nos batiza, nos sela, o Espírito Santo nos dá o penhor, a garantia da sua presença, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos ensina, nos lembra, nos concede poder, testifica que nós somos filhos de Deus. Então o agir poderoso e operoso é do Espírito Santo, na verdade nós somos apenas instrumentos. Quem age é o Espírito de Deus, não somos nós. Nós entramos com a parte ruim dessa história, somos os pecadores, que precisam de uma ação poderosa do Espírito Santo para caminharem como igreja. Então a gente entra com a parte difícil e complicada disso aí, porque nós somos os pecadores, aqueles que, com a presença do Espírito Santo, são conduzidos como igreja do Senhor, até chegarem na glória. Vamos ver o texto? O texto de Efésios é maravilhoso, ele começa dizendo: desperta, é possível que você seja cheio do Espírito de Deus, mas que você esteja dormindo na fé, e é um despertamento, acorda, levanta, né? É aquela história das 6 horas da manhã, que você vai no piloto automático. Às vezes alguns estão na igreja assim, a presença do Espírito Santo é real,
mas é difícil para ele acordar, né? 6 da manhã, queridos, e tem uns malucos que acordam 4 da manhã para pedalar. E eu falo, esses homens não são de Deus, né? Acordar às 4 da manhã para pedalar deve ser louco, não é possível. Está faltando algum parafuso. Fiz isso uma vez na vida, nunca mais, viu? Só depois das 8 e com muita dificuldade. Mas às 6 horas da manhã, você acordar, iniciar o seu dia, né? Tem gente que gosta, tudo bem, pode fazer, mas que precisa de um despertamento, de um café bem forte, né? de um banho gelado, é necessário para que você, principalmente se dormiu mais tarde. Desperta, ó tu que dormes. Não dá para a gente viver na vida cristã sem um despertamento. E a igreja, ela é avivada, porque todo dia de manhã ela acorda. Não tem mágica no avivamento do Espírito. O dia a dia é o dia de avivar, é de acordar. Não tem mágica. O próprio Espírito Santo sopra onde quer. E todo dia, pela manhã, ele nos desperta, ele nos acorda para as realidades espirituais. A presença do Espírito Santo é constante e o despertar do Espírito Santo é diário. Ele gera avivamento pela sua própria presença, não precisa fazer nenhuma mágica para nos avivar. O profeta Abacuque diz, aviva a tua obra. Quando ele diz isso? Quando tudo está em frangalhos, quando o litígio se apresenta, quando a nação está longe de Deus, ele diz, olha, está na hora, Senhor, do Senhor avivar a sua obra. E o avivamento, o agir do Espírito Santo é diário, não tem mágica no agir do Espírito. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. E a palavra nos diz, nós temos que despertar e levantar de entre os mortos, sair do cemitério espiritual. A sequidão, a aridão, a frieza espiritual nos cerca e nos convida. A igreja precisa estar com o seu despertador ligado. É hora de acordar, vamos acordar. É hora de levantar, vamos levantar. É hora de agir, vamos agir. Então é necessário que o despertador esteja ligado para que acordemos e vivamos o nosso dia cheios de Deus e façamos as coisas para a glória de Deus. E só fazemos algo para a glória de Deus se o Espírito Santo de Deus nos conduz. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, não há glorificação a Deus. Uma glorificação não é meramente humana, é por intervenção e operação do Espírito Santo. Ele nos convence, nos regenera, nos batiza, nos sela, nos garante, habita, guia, ensina, lembra, concede poder e testifica. O agir é do Espírito, queridos. O nosso agir é subsidiário, ele acontece posterior ao agir do Espírito Santo de Deus. E todos nós chegamos até aqui porque houve um agir do Espírito Santo de Deus, falando, é hora de despertar e ir para a igreja. Desperta, ó tu que dormes. E ele vai dizer isso em 5 oportunidades. Como isso acontece? Em primeiro lugar, com a prudência no andar, verso de número 15, veja na sua Bíblia. Portanto, vede prudentemente como você anda. A capacidade que nós temos de fazer escolhas. Deus nos desperta no seu Espírito, nos dando condições de prudentemente andarmos aqui na terra. Não há uma desconexão entre a sua razão e o agir do Espírito Santo. É necessário que nós adquiramos prudência para viver, a capacidade de fazer as nossas escolhas. Ninguém vai fazer por nós. Não terceirizamos as nossas escolhas. Não colocamos as nossas escolhas na mão de um líder espiritual.
Não colocamos as nossas escolhas na mão de alguém que governa sobre nós a nossa capacidade de viver a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O discurso do Espírito Santo para nós andarmos é para o nosso coração e ele não terceiriza. Aquilo que Deus tem para falar para você, Ele vai falar para você, e a capacidade de fazer escolha, Ele vai dar a você, Ele não vai dar a uma outra pessoa para fazer no seu lugar. O Espírito Santo habita em nós, e não em alguma pessoa especial. Ele habita no seu coração, na sua vida, dirige os seus passos. Então, a prudência no andar está diretamente ligado à nossa sintonia com o Espírito Santo de Deus para fazermos as nossas escolhas. Pastor, eu gosto muito do Joãozinho, mas eu devo casar com ele ou não? Essa escolha não é minha, irmãos. Essa escolha é da candidata. Não é? Ninguém vai escolher por você quem você vai casar. Esse tempo já acabou. Esse tempo é agora, o tempo é outro. É a capacidade que o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você tome a decisão certa, na hora certa, com a pessoa certa. Ele lhe deu inteligência, Ele deu capacidade para você escolher o seu caminho. E Ele vai lhe dar a prudência necessária para que você faça as escolhas que estão postas para você, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segundo lugar, a sabedoria no viver. Também a capacidade de nós colocarmos aquilo que Deus tem de mais intenso em nós. Obrigado. É a capacidade de você negar as suas escolhas e caminhar em direção à escolha de Deus. Porque a sabedoria humana faz oposição à sabedoria de Deus. E nós temos a sabedoria de Deus, o nosso prumo para fazer nossas escolhas dentro da vontade de Deus. E nem sempre elas serão lógicas. Nem sempre elas estarão na dimensão da sua capacidade de mensurar aquilo que Deus tem para escrever na sua história. Às vezes Deus vai te surpreender, e quase sempre Deus nos surpreende. E nós perdemos a dimensão de uma lógica limitada que as nossas próprias mentes têm e caminhamos para a direção, para uma lógica que o Espírito Santo de Deus traz a você. E isso se chama discernimento espiritual, sabedoria de Deus para viver a sua vida. A sabedoria de Deus é um instrumento de Deus para que nós tomamos decisões sábias e não escolhas terrenas. Tomemos decisões sábias até chegarmos na glória. O que fazer? Fazer exatamente aquilo que a sabedoria que Deus nos dá nos conduza. Terceiro lugar, aproveitando o tempo, verso de número 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus porque nesses dias, apesar de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que lidar com a nossa pecaminosidade. E ao lidarmos com a nossa capacidade de desagradar a Deus, nós precisamos remir o tempo. Sabe por quê? Queridos, talvez alguém não tenha contado para você, mas você vai viver no máximo 70, 80 anos. Não vai passar muito disso. Alguns vão até 90. Outros, milagrosamente, vão a 105. Não, isso aí é milagre, né? É um agir de Deus miraculoso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você vai viver 80 anos, um pouquinho mais. Não vai viver mais que isso não, querido. Então aproveite o seu tempinho que você tem para fazer coisas boas, para fazer boas escolhas. Não vai dar para você viver a sua vida muito mais tempo, você só tem esse tempo. Se é para casar, case, se é para ter filhos, tenha. Se é para viver esse tempo no máximo das suas possibilidades, viva. Se você sonha fazer aquela viagem, faça, meu irmão. Se você está com uma expectativa, cumpra a sua expectativa, vá atrás dela.
Você só tem esse tempo para fazer as coisas aqui na terra. Depois, queridos, será infinitamente melhor. Mas dá para usufruir um pouco mais desse tempo. Fazer algumas coisas melhores nesse tempo. Um querido irmão que já se foi para a glória, ele, nos seus últimos dias, foi perguntado a ele o que ele queria fazer. Ele falou assim: eu quero tomar um sorvete de morango. Eu falei: meu Deus do céu, é uma escolha estranha, né? Então, mas havia um desejo no paladar daquele querido irmão, que ele queria tomar um sorvete de morango. E ele tinha poucos dias de vida, logo depois disso ele foi assunto aos céus, à glória. Mas ele falou: gente, se tem uma coisa que eu quero fazer antes de morrer, é tomar um sorvete de morango. Teve 60, 70 anos para tomar um sorvete de morango, mas a agenda apertou e ele teve que correr atrás. O que é que o Espírito Santo de Deus espera de você para que você aproveite melhor a sua vida aqui na terra? O que é? O que é? Uma senhora viveu toda a sua vida, trabalhou, funcionária de uma grande empresa no Brasil, vivia contando as suas moedas, um carrinho sofrido, uma roupa sofrida, uma feira com o básico, nunca usufruiu de nada, e depois, ao momento da sua morte, foram ver os seus bens, e dentro do colchão havia 140 mil reais. Ela recebia o seu sustento, tirava em dinheiro e enfiava dentro do colchão. Guardava o dinheiro. Todo mundo tinha pena dela. Puxa, uma vida tão sofrida, tão apertada. E ao momento da sua morte, toda a sua fortuna virou herança. Não desfrutou de nada daquele valor que Deus havia dado para ele, para que ela aproveitasse o seu tempo. A compreensão da vontade de Deus, talvez seja verso de número 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E esse talvez seja um ponto fundamental para a nossa curta caminhada aqui na terra. Compreender a vontade de Deus, viver a vontade de Deus já é uma realidade. Cheios do Espírito Santo, vivemos a vontade de Deus, mas muitos não compreendem a vontade de Deus, não têm a dimensão do entendimento, porque Deus age assim, desta forma, deste jeito para conosco. E o objetivo de compreender a vontade de Deus é para que ela seja boa, perfeita e agradável para você. Sem a compreensão da vontade de Deus, você nunca vai dimensionar a beleza que é viver cheio do Espírito Santo de Deus, caminhar nessa terra cheios do próprio Deus. A vontade de Deus e a compreensão dela só vem por meio do próprio Deus, no seu Espírito, a você. Ele não vai terceirizar essa informação é somente sua. E quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus ali, com a sua Bíblia aberta, você pode compreender o que está acontecendo na dimensão do realizar de Deus na sua vida. Esse entendimento é reservado a você. Nós compreendemos qual é a vontade de Deus para essa igreja e dimensionamos o crescimento dela e agora a necessidade de um crescimento estrutural. Isso aqui é uma visão comunitária. Agora, para a sua vida, tem um singular entendimento a respeito do que Deus quer de você. Ele não vai terceirizar essa informação. Você vai compreender qual é a vontade de Deus para você, e você vai caminhar dentro dessa vontade, boa, perfeita e agradável, até que você chegue na glória, esteja com o Senhor. Quinto lugar, edificando a vida espiritual. E ele vai destrinchar isso nos versos seguintes, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo,
e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele propõe aqui, uma igreja cheia de Deus, uma liturgia de vida. Você fala, você louva, você agradece e você vive em comunhão. Uma liturgia de vida. Tal só é possível porque nós vivemos com prudência no andar, buscamos a sabedoria para viver, aproveitamos melhor o nosso tempo, remimos o nosso tempo, compreendemos a vontade de Deus, e aí podemos edificar a nossa vida no próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, queridos, testifica conosco que nós somos filhos de Deus. E essa informação nunca vai nos faltar. A presença do Espírito Santo é dizendo para mim e para você: você foi escolhido para estar no reino dos céus. Aproveite a sua vida aqui na terra, desfrute da minha presença e viva para a minha glória, diz o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.